E agora a gente vai falar de um assunto, eu diria, interessante. A gente sabe que uma das principais queixas nos consultórios de dermatologia, né, de tricologia, que é aquele especialista, o dermatologista especialista em cabelos, é a queda de cabelo. Mas o legal é entender o ciclo desse cabelo. Por que o cabelo envelhece? Por que a gente tem cabelo branco? É interessante pensar sobre isso, né? Então segura que a gente vai contar tudo agora com ele, que vem a primeira vez no Você Bonita, é tricologista, Dr. Eric Elmar. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Olha, antes da gente começar aqui com o nosso vídeo para vocês entenderem, doutor, é tão interessante porque a gente não para pensar e para notar esse lance do cabelo. A gente simplesmente nota se o cabelo tá bonito, se o cabelo não está mais bonito, se o cabelo tá com brilho, se o cabelo tá sem brilho, ou quando tem alguma coisa errada e aparece uma queda de cabelo. Mas entender esse ciclo é importante, né? É muito importante. Porque faz com que a gente tenha cuidados extras, eu acho, com o cabelo, para que ele tenha aí sempre uma vida saudável, porque já que ele tem o ciclo da vida, uma hora ele vai morrer, para que esse período ele esteja saudável, né? É mais ou menos isso. Vamos colocar o nosso vídeo, então, para a gente começar a explicação. Como é que tudo se inicia, né? Aqui, a gente vai ver bulbo capilar, cabelo, tá muito legal. Vamos lá, pode rodar, doutora, é com você. E aí? Pode parar aqui um minutinho? Vamos parar nessa primeira imagem, então. Eu acho aqui importante que mostra o folículo pilosebáceo, o folículo do pelo, que é composto pela glândula de gordura, ela produz gordura que ajuda a lubrificar esse pelo, lubrificar o couro cabeludo e às vezes o aumento dessa gordura pode causar dermatite seborreica, entre outras coisas. Então isso aqui é uma glândula de gordura. Que tem todos os fios todos ali, os fios. Do lado do bulbo. Exatamente. Ela também participa do crescimento do pelo ou não tem relação? Ela não. Ela não. É outra coisa. Ela ajuda a lubrificar e também hidratar o couro cabeludo, né? Perfeito. Vamos continuar. Continuando aqui, a gente tem um músculo, pode continuar só parado só um minutinho. O músculo piloeretor, que é o músculo do pelo. Quando a gente fica arrepiado, ele levanta, é esse músculo que mexe e levanta o pelo. Que interessante. Ele é muito importante pra gente, porque nessa área aqui do pelo, é uma área muito importante, a área que tem um reservatório de células tronco. Células que vão fazer o quê? Células que vão dar a cor do cabelo, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, e principalmente células que vão gerar um novo fio. Ah, entendi. Além disso, células da pele. Quando você tem alguma queimadura, algum machucado, se você machucou essa área, a cicatriz fica mais feia e às vezes nem consegue cicatrizar direito. Olha, se você preserva essa área, essas células conseguem se reproduzir e voltar com a pele normal. Isso aqui é um músculo? É um músculo. É um músculo. Então esse músculo tem que estar saudável. O músculo, e na verdade, ele se une ao pelo no bulge, que é essa área, esse bulge, que é o reservatório de células naturais do células-tronco que a gente Então todos os fios também, todos os bulbos vão ter esse músculo? Os normais, né? Os normais. A gente vai falar depois com a calvície, com o envelhecimento, que esse músculo vai se afastando do pelo e o pelo perde essa capacidade de piloereção que a gente fala. Por isso que o pelo para de crescer. É quando esse músculo, então, tem algum problema. A gente acredita que, na verdade, o primeiro problema é na célula-tronco. E por isso o músculo começa a se afastar. Entendi. Olha que interessante. Vamos lá, vamos seguir com o vídeo, então. E aí? Está mostrando, né, toda essa estrutura. Isso, continua mostrando, né, aqui as partes do pelo, né, a medula, que é a parte de dentro, o córtex e a cutícula, né, que é a parte que protege o cabelo. Aí o fio vai crescendo. Exatamente. Vai crescendo, seja o pelo, né, do braço, enfim, cabelo, tudo é da mesma forma. Exatamente. Tudo igual. São todos pelos, e todos, e aqui é exatamente o músculo piloeretor fazendo a piloereção, né. Tá, quando a pessoa fica arrepiada. Arrepiada, exatamente. Tá, que interessante. Aí, continua, vamos passar um pouquinho essa imagem. Aqui é justamente a produção da glândula de gordura, né, do sebo, aumentando a oleosidade do couro cabeludo e, nesse caso, ressecando a pele, que provavelmente está tendo algum problema, produzindo menos. Tá, então segura essa imagem, que eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala de oleosidade, né, no couro cabeludo, um pouco dessa oleosidade a gente tem que ter. Isso. Né? É importante, tem lá a sua função. O problema é o excesso da produção de óleo. Pode ser um indício, enfim, pode ser um dos problemas, pode causar queda de cabelo, esse excesso de oleosidade no couro? Pode. A gente sabe hoje que tanto a inflamação do pelo quanto o excesso de oleosidade, eles ajudam ao cabelo afinar. Então, ou produzindo a dermatite seborreica ou não, eles ajudam o cabelo a afinar, ao cair e ser reposto mais fino. E
tem que fazer tratamento. Quem tem essa dermatite seborreica tem que cuidar, doutor. Desde shampoo para você tirar a oleosidade e deixar mais próximo do normal, ou loções e outros tratamentos. Que são os dermatologistas, claro, que vão orientar. Agora, pode lavar o cabelo todo dia? Pode. A pessoa que tem o cabelo oleoso pode lavar de 1, 2 vezes, não tem problema. Quem já tem o cabelo mais ressecado, o ideal 2 ou 3 vezes na semana. Isso vai variar. Perfeito. Vamos fazer uma perguntinha no Twitter, então? Vamos ver quem está escrevendo pra gente? Olha lá. Vamos ver a dúvida de quem? Diga lá. Aqui. Marco Antônio, beijo pra você. Obrigada. Usar boné ou gorro faz o cabelo cair? Isso é uma pergunta muito comum no consultório. Sim e não. Na verdade, o boné não faz cair mais o cabelo, mas o que ele pode causar é aumentar a oleosidade do couro cabeludo, piorar a dermatite seborreica, e quem tem a tendência a ficar careca ou ter um afinamento mais importante, aí sim piorar. Então é sempre... Sim e não. Sim e não. Então assim, pode usar, mas não o dia inteiro, é mais ou menos exatamente, isso. Ter aí um equilíbrio pro uso do gorro, do boné, e aí não vai ter problema Evitar com o cabelo úmido, pôr o boné, secar. Que é mofa, né, doutor? Cabelo úmido. Gente, que horror, né? Botou mofa, né? Aí é até anti-higiênico, diria assim. Mas a pergunta é boa. Vamos continuar com o nosso vídeo, então. Vamos ver o que vai mostrar pra gente agora dessa brincadeira, dessa fase da vida dos pelos, né? E aí? O mais interessante agora que o vídeo vai mostrar são as fases do ciclo do pelo. O importante entender, pode parar só um minutinho, que todo pelo nosso, inclusive o cabelo, ele é programado para cair. Ele nasce com esse destino, ele vai cair. Então, quando o paciente chega no consultório e fala, meu cabelo está caindo, doutor, isso, para quem trabalha com cabelo, acaba não acrescentando muito. Entendi. Apesar de ser importante. Porque vai cair. Porque vai cair. É como se fosse a morte desse fio. Exatamente. Um pelo nosso pode durar de 5 a 8 anos. Então, você imagina um cabelo durante 5 a 8 anos, depois a gente vai falar de envelhecimento, etc. Em 5 a 8 anos, quantas escovas, quantos alisamentos, quantas pinturas esse fio sofreu. Entendi, é verdade. Em 5 a 8 anos, esse cabelo vai crescer, vai atingir o tamanho final dele. 60 centímetros, 70 centímetros, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, você é determinado, o tamanho do seu cabelo vai ficar de um tamanho específico, já foi determinado geneticamente. Isso. Ah, é? Tem mulheres que falam, meu cabelo não cresce, isso é verdade? É verdade. Pode ter algum... E não vai crescer, por enquanto, né? Você tá brincando. Então, quando a pessoa fala, eu sinto que não cresce, é verdade. Então, geneticamente... Geneticamente, o cabelo tem um limite. Tô chocada. Cresce 1 centímetro por mês, se o seu ciclo é de 5 anos, 60 centímetros. Entendi. Se 8 anos, mais um pouquinho. Mas, e então, em algumas pessoas, homens ou mulheres, pode ser que não cresça tanto, e aí por isso dá a impressão que está sempre do mesmo tamanho e a pessoa não consegue deixar o cabelo crescer. A gente acredita que num futuro próximo, com a manipulação daquelas células que a gente conversou, a gente vai conseguir que o cabelo fique um pouquinho maior e volte até a cor normal. Então, depois de 5 a 8 anos, esse cabelo entra numa fase de transição, que é muito rápida, 2, 3 semanas, e aí logo uma fase de repouso e queda caindo. Entendi. A gente não fica careca porque o estímulo dessa área aqui, das células tronco, se comunicam com a papila, que é vulgarmente a raiz do cabelo, e fazem nascer um cabelo igualzinho no mesmo lugar. Entendi. Esse cabelo tem que ter o mesmo tamanho final e a mesma espessura. Para dizer que está, então, um crescimento saudável. Exatamente. A gente vai ter algum problema quando esse cabelo não nascer, caiu e não nasceu, ou se voltar com alguma característica diferente. Mais fino, mais curto, sem brilho, entre outras coisas. Perfeito. Vamos continuar, então. Vai aparecer, então, a fase desse pelo, né? Então, olha o que legal, mostrou, gente, né? É um cabelo que saiu da fase anágena, que é a fase de crescimento, e sendo expulso por um novo, olha lá. Olha que interessante. Caiu, nascendo um novo. Isso acontece todos os dias, com muitos fios, e a gente nem para pensar. Mas vamos continuar, que daqui a pouquinho eu vou botar a pergunta aí no Twitter, hein, gente? Vamos colocar na tela, segura. E aqui pode continuar rodando, porque ele fala, né, do ciclo do cabelo, a fase com esse nome anágena, que é a fase de crescimento, né, que ela também tem algumas fases, mas grosseiramente de crescimento. Passando, né, para 5 a 8 anos, na verdade, ela uma média entrando, de 6. exatamente, entrando na fase, passando da anágena, entrando na catágena, mas esses nomes acabam sendo só... não é legal, porque, né, curiosidade, a gente é uma fase de transição e entrando na telógena, que é a próxima fase. Exatamente. Que aí ele vai cair. Está em repouso, vai cair, e nisso o organismo já está preparando um novo fio para nascer. Perfeito. Então, olha lá, o fio caindo, o músculo ainda continua aqui, a glândula de gordura continua aqui, a papila continua aqui, então o cabelo não cai pela raiz. Entendi. Né? Aí está mostrando bem, ó. Exatamente. Olha que interessante, agindo essas células tronco. Exatamente, elas vêm daqui
descem e começam, junto com essa região, a estimular um novo pelo a nascer e crescer. Segure então nessa imagem, eu vou colocar a perguntinha do Twitter, mas eu tenho uma pergunta. Por que a gente fala então, doutor, que a alimentação, incluir ali algumas vitaminas e alguns nutrientes, são importantes para esse crescimento? Eles alteram essas células tronco para dar mais força para esse cabelo crescer? Porque é engraçado quando fala assim, está faltando ferro. Ah, você pode estar com anemia e o cabelo vai cair. Qual é essa relação então com as imagens que a gente está vendo? Alimentação saudável, poluição, cigarro, o estresse que a gente passa no dia a dia, tudo isso pode influenciar, principalmente no envelhecimento, na perda dessas células que vão gerar um novo fio. Então isso influencia, sim. Então a alimentação saudável, incluir alguns nutrientes que a gente já sabe que são importantes, favorecem. E outros problemas desfavorecem. Então é nessa brincadeira aqui dessas células tronco que isso pode aumentar, então, essas células ou diminuí-las. Mas sempre que a gente quer falar de alimentação e vitaminas, a gente sempre faz uma brincadeira, né? Porque você vê atletas que são super alimentados, carecas e moradores de rua cabeludos, né? Então, você vê, a alimentação tem um fator muito importante, mas não é só isso. Não é só isso. É importante, claro, estar bem nutrido, mas tem outros problemas que podem acontecer. Mas fiquei com essa dúvida, fiquei com essa curiosidade. Né? A gente sempre fala da alimentação, né? Tanto quando a pessoa começa um tratamento e está com anemia, ela precisa repor esse ferro, que já vai favorecer o cabelo crescer. Então, a relação está aí nessas células tronco que a gente nunca tinha mostrado. Gostei. Vamos colocar uma perguntinha do Twitter, então? Vamos ver de quem que é. Olha lá. Ana, beijo pra você. Após quimioterapia, cabelos nascem mais fracos e brancos? Ótima pergunta, Ana. Quando então tem a quimioterapia, que a pessoa tem a perda aí, né, do fio? Por que ela tem a perda do fio? Então já explica pra gente por que o cabelo cai na quimioterapia. Consegue voltar na imagem? Isso, que ótimo. Essa tá ótima. A matriz do pelo é uma das áreas que mais tem reprodução celular. Intensamente você tem reprodução celular. Ela é muito sensível à quimioterapia. A quimioterapia é o quê? Você impede a reprodução celular no organismo inteiro, principalmente no cabelo. Então, você tem uma interrupção da reprodução das células. Ela para de produzir o pelo. O pelo cai, independente da fase que ele está, ele cai. Entendi. Normalmente, após a quimioterapia, isso é reversível. O cabelo volta a produzir as células naturalmente e o cabelo volta ao normal. Existem alguns tipos de quimioterapia que lesam o cabelo de uma forma que não volta mais. Existe? Existem. Olha, não sabia. Mas não são Mas ele volta o mesmo cabelo ou ele volta diferente? Normalmente o mesmo cabelo, mas ele pode sofrer algumas mudanças. Ou da cor, a mudança às vezes do formato, né? Então o cabelo era liso, fica um pouquinho mais ondulado, porque tem algumas mudanças, tanto na célula tronco quanto na pele que envolve o cabelo. Que é aquilo que você explicou que vai dar a cor e também o tipo de cabelo. Então isso pode mudar porque nessas células tronco ocorreu aí alguma mudança naturalmente. Boa pergunta dela, gostei. Existe nos Estados Unidos, estão tentando trazer aqui para o Brasil, um capacete que resfria o cabelo. Porque a gente sabe que a quimioterapia vem pelo sangue, né? Ao resfriar, você diminui a quantidade de quimioterápico para o cabelo. Aí você teria uma menor agressão no cabelo. Que bacana! Salvando um pouquinho desse estresse, né? Que é o cabelo cair. Já existe, então, tem muito estudo envolvido e possivelmente logo mais poderemos mostrar essa novidade até aqui no Você Bonito. Olha que bacana, que coisa boa saber disso. Vamos então, já que a gente tem um tempinho, tá voando, vocês sabem, vamos falar do cabelo branco. Será que vocês conseguem achar a imagem, Má, do cabelo branco? É um pouquinho mais pra frente do vídeo, né? Que mostra o crescimento do cabelo branco. Ele já vai encontrar pra gente, porque é tão engraçado pensar nisso, né? O cabelo fica branco, a gente já vai responder. Vamos colocar mais uma perguntinha, então, enquanto eles acham. É sobre o cabelo branco? Vamos ver, então. Olha lá, vamos colocar aqui na tela, vamos ver. Bianca, um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Carol, por que tem criança que tem cabelos brancos? Pode ser genético? Olha, crianças, e eu acrescento, mulheres muito jovens, com a raiz, só nessa parte aqui, ó, nascendo com o cabelo branco, mas muito jovens mesmo. Doutor, por que isso acontece? O embranquecimento do cabelo é determinado geneticamente. Normalmente, em brancos, negros e asiáticos, entre 30 a 35 anos. Então é natural, nessa idade, o cabelo começar a ficar branco. Isso é decorrente tanto do estresse do envelhecimento, que o organismo passa, oxidativo, e diminuição das células tronco, porque tem uma célula tronco específica que dá cor. A gente acredita que sabendo manipular essas células, mais para frente, em uns 3 a 5 anos, a gente já consiga um tratamento para voltar à cor natural. Olha que legal. O que ela perguntou especificamente de criança com cabelo branco, existe sim. O meu paciente mais jovem tem 8 anos de idade e ele tem 80% dos cabelos brancos, mas isso é genético.
Meu Deus. A família dele inteira tem essa característica, que é comum na família dele, e é genético. E tem tratamento? Por enquanto, não. A gente tenta algumas medicações para diminuir o estresse oxidativo, né, com intuito, que são até os conhecidos como para medicina anti-envelhecimento, mas 100% ainda não. A gente acredita com a manipulação da célula-tronco, algumas células que vão conseguir fazer o cabelo ficar maior, mudar o formato, voltar à cor natural e eventualmente surgir até um novo fio onde não existe, então, aí sim a gente vai conseguir. Futuramente podemos ter um tratamento para isso? Com certeza vamos ter. Bem próximo, futuro bem próximo. Olha que bom saber disso, gente. Vamos então explicar aqui o que acontece. Eu acho que é nessa imagem, nesse trechinho, vamos soltar, que acontece essa fase do cabelo branco. Vamos ver se é isso mesmo. O doutor vai explicar pra gente. O que muda, então? Ele está falando de novo, né, das fases de crescimento, repouso e queda. E aqui, se eu não me engano, ele vai falar da não reposição adequada. Tá. Olha aqui, ó, você percebe que o cabelo está se tornando mais fino. Então, ao cair o cabelo, ele está voltando mais fino e mais curto, sem brilho. Normalmente, isso é chamado de miniaturização, que ocorre principalmente nos homens. Por isso a calvície. A famosa calvície, exatamente. Agora, nas mulheres também pode acontecer, né? E é muito comum. Cada vez mais mulheres com queda de cabelo, né, doutor? Exatamente. Pena que as mulheres chegam no consultório muito tarde. Tem alguns estudos que mostram que quando o paciente chega para você se queixando de doença de cabelo, principalmente diminuição, ele já perdeu de 30% a 50% do volume. Meu Deus. As mulheres percebem pelo rabo de cavalo, então os nós cada vez tem que dar mais nó, porque o rabo de cavalo literalmente Isso são dicas, né? Até para que a gente se identifique, né? Então pode passar todas as dicas. Então, se você perceber que seu rabo de cavalo está afinando, você precisa de mais nó, para prender o cabelo, você já está perdendo massa de cabelo. Mulher é muito comum, ela sabe que vai sair, precisa de 1 hora para fazer o cabelo, para secar, então você faz essa conta. Você começa a perceber que seu cabelo começa a secar mais rápido. Antes, o que precisava fazer uma escova de 1 hora, começa a virar meia hora, 20 minutos. Entendi. Você está perdendo volume de cabelo. Já é o primeiro indicativo de que tem alguma coisa errada. A reposição não está sendo adequada. Entendi. Então são dicas importantes. E aquela, né, clássica, encontrar muito cabelo no travesseiro. Também no carro, no banco. Que assim, quando tem paciente que me traz o envelope, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, com o número de cabelos que caíram. Olha só. As mulheres é um pouco mais fácil, porque você sabe um por um onde seu fio está. Entendi. Tem um aqui, um ali. O meu é mais difícil porque é mais curto. Às vezes a minha queda é maior que a sua. Mas você não consegue só que eu não percebo, exatamente. Uma dica é você olhar o cabelo e perceber se tem espessura diferente, grossura diferente. Tem um cabelo mais fino e um cabelo mais grosso. Quer dizer que você está tendo uma reposição inadequada. E aí tem tratamento. Aliás, você volta para falar então de queda de cabelo e tratamento? Com certeza. Porque eu sei que é um assunto, gente, que todo mundo tem muitas dúvidas. Como o Mar falou agora, novas técnicas, porque tem novas técnicas, tem muita coisa bacana. A gente vai ilustrar sempre da melhor maneira para ficar bem legal. Foi super didático. Muito obrigada, doutor. Só posso te agradecer. Você, Carol. Então respondemos, né? Os fios brancos vêm aí, geneticamente já estão programados, em algum momento eles vão aparecer, através então da mudança dessas células-tronco, que dão aí a cor, o tamanho. E é isso. Quem poderia imaginar, né? No cabelo, bulbo capilar, células, tronco. E arrancar não elimina o problema, né? Na verdade, você arranca, ele continua nascendo. Então, não é que arrancou e nasce em 2. Isso não existe um isso. Mito, não. E nem cortar a pontinha do cabelo faz crescer, né, gente? Por favor, essa daí, poxa, tem gente que ainda acredita. Não tem como, né? Cortar o cabelo vai deixar o cabelo mais bonito, com corte mais moderno, vai dar um up, mas não vai fazer crescer, né, doutor? Obrigada mais uma vez. Você, prazer tê-lo aqui. Eu vou passar um site para vocês. Quem tiver dúvida pode acessar www. Peraí, doutor. É o que aqui? Fala pra mim que tá tudo junto pra eu saber qual é. AE, Skin Center. Então tá bom. AE, então letra A, letra E, Skin, SKIN, center.com.br. Então é aeskincenter.com.br. Telefone 3453-7353. Você tem Insta? Não Instagram, Twitter? Também não, só o consultório tem. O consultório, então acessem o site, tem sempre mais informações e eu te espero numa próxima. Vai Muito ser um bom. prazer. Obrigada, viu? Obrigado Até a próxima.